Você já parou para pensar que as trilhões de células que existem no nosso corpo surgiram a partir de uma única célula? Para entender um pouquinho como funciona esse processo, vem comigo até o final. Ei, se liga! Você ainda acredita que os bebês são trazidos pelas cegonhas? O nome do processo que dá início à formação de um novo ser animal é chamado de embriogênese, e esse processo ele é dividido em algumas etapas. Para que essas etapas possam acontecer, é necessário que antes ocorra um fenômeno chamado de fecundação, que é quando tem o encontro das células gaméticas masculino e feminino formando uma célula ovo. E vale lembrar que na embriologia, a palavra ovo ela não está restrita a uma estrutura que tem casca. Após a fecundação, essa célula ovo ela vai passar por um processo de clivagens, onde essa célula ovo ela vai sofrer consecutivas mitoses, ou seja, ela vai gerar cópias dessa mesma célula, que a gente vai começar a chamar de blastômeros, que são as unidades primitivas do embrião. Essa célula ovo ou zigoto começa a se dividir em 2, 4, 8, 16, até que forma um maciço celular de aproximadamente 32 unidades, ou seja, 32 blastômeros, que a gente vai chamar de mórula. Agora usem um pouquinho da imaginação de vocês. Imaginem várias bolinhas feitas de massinha, grudadas umas às outras, formando uma esfera. Agora imaginem que as células lá de dentro, essas bolinhas lá do interior desse bolo de massa, começam a produzir um líquido, abrindo uma cavidade no interior desse maciço, fazendo com que as células da periferia comecem a migrar para fora, abrindo uma cavidade interna nesse maciço celular chamado de mórula. No final dessa etapa chamada de mórula, a gente tem formado então a blastocele, que é essa cavidade primitiva do embrião. Nesse momento, passa para uma etapa seguinte, chamada de blástula, quando a gente já começa a perceber que as células elas sofrem uma diferenciação, é como se elas fossem promovidas, e a gente tem as células agora do polo animal e as células do polo vegetativo, na posição inferior. E ali as células interior que vão ser chamadas de embrioblastos, que são as células que vão logo mais para frente dar origem ao corpo do animal. Vale ressaltar aqui que é justamente nessa etapa de blástula que ocorre a implantação dessa estrutura na parede do útero, e esse processo é chamado de nidação. Agora que já ocorreu o processo de implantação dessa estrutura lá na parede do útero, começa um processo seguinte chamado de gastrulação. E o próprio nome do processo já diz o que vai ocorrer. Vai ser formada a estrutura gástrica, ou seja, vai ser formado ali todo o trato digestivo, ou que vai dar origem ao trato digestivo desse animal. Bom, no início desse processo chamado de gastrulação, a gente percebe que essas células superiores, chamadas de células do polo animal, elas começam a apresentar uma proliferação mais acelerada do que as células da porção de baixo, da porção inferior do polo vegetativo. O que vai acontecer então? Imaginem que essas células do polo animal, como elas começam a se dividir muito mais rápido do que as células do polo vegetativo aqui embaixo, ela começa a empurrar essas células do polo vegetativo para dentro, num processo chamado de embolia ou invaginação. Agora pense que antes tinha uma cavidade chamada de blastocele, e como ela vai sendo empurrada para dentro, essa cavidade ela vai sumir e vai dar origem a uma nova cavidade chamada de arquêntero. Agora notem que nessa estrutura que foi formada, existe a presença de uma nova cavidade chamada de arquêntero e duas camadas de célula que a gente passa a chamar agora de ectoderma e de endoderma. Essa camada de células na parte periférica, na parte externa do corpo desse indivíduo, é chamada de ectoderma, e essa camada de células no interior é chamada de endoderma. Agora pausa e presta bastante atenção sobre esse arquêntero, que é muito importante. Notem que o arquêntero ele tem uma abertura, chamada de blastóporo. E é muito importante quando a gente começa a classificar os animais, saber ao que esse blastóporo ele vai dar origem lá na frente. E atenção! Se essa abertura do arquêntero, que é chamada de blastóporo, dá origem primeiro à boca, os animais eles são chamados de protostômios. Agora, se esse blastóporo, essa abertura do arquêntero, ela dá origem primeiro ao ânus e logo lá na frente só vai ser formada a boca, esses animais são chamados de deuterostômios. Dentro do reino animal,
A gente tem indivíduos que não possuem tecido verdadeiro, como as esponjas do mar. A gente tem os indivíduos que são diblásticos ou diploblásticos, como é o caso dos quinidários, e a gente tem os organismos que são triblásticos. Mas o que isso quer dizer? Isso está referindo-se à presença dos folhetos embrionários, que a gente já viu dois, o ectoderma e o endoderma. Se o indivíduo ele tem a presença de apenas dois desses folhetos embrionários, que vai ser o ectoderma e o endoderma, a gente classifica esses animais como sendo diblásticos, como eu já falei o caso dos quinidários. Agora, se o indivíduo, como a gente, possui os três folhetos embrionários, o endoderma, o ectoderma e o mesoderma, esses animais eles são classificados como triblásticos ou triploblásticos. No final dessa etapa de gastrulação que a gente está estudando, a gente já vai ter formado os três folhetos embrionários. A gente nota a presença tanto do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. Mas de onde é que surgiu o mesoderma? O mesoderma ele é um folheto embrionário intermediário e ele surge das células do endoderma, ou seja, essas células do endoderma, que é essa camada interna, ela começa a proliferar e começa a se diferenciar, dando origem às células do mesoderma, que é esse folheto embrionário intermediário aos outros dois lá do início dessa etapa de gastrulação. Quando chega nessa última etapa do processo de embriogênese, notamos que existe a presença de uma camada de células na periferia, chamada de ectoderma, formando o arquêntero as células do endoderma e formando esse tecido intermediário, o mesoderma. Notem que no teto do arquêntero tem a presença de células do mesoderma. Essa última etapa ela é chamada de neurulação. Então a gente sabe já que vai ser formado aí o tubo neural ou o sistema nervoso dos animais. Essas células superiores do ectoderma começam a sofrer uma diferenciação formando a placa neural. Essas células paralelas, lateralmente, a essa placa neural, elas começam a se proliferar para ter uma fusão. Para que ocorra essa fusão, essas células da placa neural, elas começam a ser empurradas para baixo, naquele mesmo processo lá da gastrulação chamado de embolia ou invaginação. Com esse processo de invaginação da placa neural, é formado o tubo neural. Mas percebam que, na formação desse tubo neural, todas essas células vizinhas, elas começam a ser empurradas para a lateral. Ou seja, as células do mesoderma, elas começam a ser empurradas para a lateral. No teto do arquêntero, a gente nota a presença de algumas células que ficaram do mesoderma. E essas células do mesoderma que permaneceram acima desse teto do arquêntero e abaixo do tubo neural vão se diferenciar na notocorda. Bom, no final da neurulação, a gente já tem formado então o ectoderma, que é essa camada de células exteriores. A gente tem o tubo neural formado e originado do ectoderma. Abaixo dele, servindo como eixo, a gente tem a notocorda, e logo abaixo da notocorda a gente tem formado o intestino primitivo, e nas laterais a gente tem o mesoderma, que vai dar origem às cavidades do corpo desse animal, que vão ser chamadas de celomas, e também os somitos. E a gente vai estudar numa próxima aula, ao que esses folhetos embrionários vão dar origem. Agora que você aprendeu um pouquinho sobre as etapas do desenvolvimento embrionário, não esquece de se inscrever no canal e esperar pela próxima aula nessa quarentena. Até a próxima!